Hi, meu nome é Márcia Cristine, sou professora de inglês de proficiência da língua, com experiência em vários testes de proficiência, TOEFL, IELTS, Cambridge, SAT, GRE, e hoje eu quero falar com você sobre como desenvolver uma redação que seja eficiente, que possa levar você a alcançar uma boa pontuação. Só que vamos começar falando do corpo da redação, tá? Coisa que muita gente se esquece e acha que pode falar assim, sem planejar. Não, gente, não é assim. Não sei se você já viu um vídeo anterior meu, mas eu falei sobre como desenvolver uma boa introdução. E hoje eu quero dar continuação falando sobre como fazer o corpo de uma redação de uma forma simples, clara, eficiente, para que quem vai dar a sua pontuação consiga entender. Então, a primeira coisa que você deve fazer é, seja claro. E também, quando você vai falar sobre os parágrafos que vão seguir, que serão 3, lembra? Introdução, conclusão, né? Mas 3 parágrafos de corpo. O parágrafo 1 do corpo é a razão 1 que você falou lá na sua introdução. Então, se você não sabe do que eu tô falando, vai lá, assiste o vídeo que fala sobre introdução, porque ele vai ajudar você agora. Se você não viu, você com certeza não vai entender o que eu tô falando. Então, assim, o parágrafo 1 do corpo é a razão que você deu 1 na sua introdução. E aí, você vai explicar o porquê você usou você me disse que gostava de chocolate. Você usou uma razão 1. Aquela razão você vai explicar. Agora é o momento de explicar o porquê você gosta daquilo. Mas lembre-se, não faça contrações, não use palavras que não sejam claras. E também evite ficar falando, tipo um blá, blá, blá e não sendo claro, tá? Aquele excesso de palavras. Seja claro, pegue um pensamento claro, diga o porquê você gosta daquilo e exemplifique. Nunca passe para um outro parágrafo sem dar um exemplo. Por quê? Se você gosta de algo e está dizendo que gosta, como eu falei, lembra? Lá no parágrafo da introdução, a pergunta era o porquê você gostava, ou se você gostava de chocolate ou de vanila, né? Então, se você me respondeu, você deu a razão. E por que você deu aquela razão, você tem que agora exemplificar. Então, os exemplos, eles têm que, primeiramente, não esqueça das palavras. Quando você vai começar um parágrafo de corpo, você deve usar palavras, tipo, first of all, firstly, mas essa lista de palavras eu vou dar para você numa próxima aula. E também vou lhe ajudar a usar palavras para exemplificar o que você tem como razão. Só que aqui, de início, eu digo, for example, aí você dá o exemplo. E que exemplo é esse? Os exemplos podem ser baseados em livros, pode ser baseados em artigos, pode ser baseado em algum filme, pode ser baseado na sua experiência própria. Mas não esqueça de exemplificar. Se você está falando de algo que você vivenciou, você exemplifica. E aí você fecha aquele parágrafo. Aí você segue. Vai para o parágrafo 2 do corpo. Parágrafo 2, razão 2. Exatamente igual ao parágrafo 1. Só que uma coisa, não fica ligando um no outro, não. Razão 1, parágrafo 1 do corpo, exemplifica, vai para a razão 2, faz o seu exemplo também. E razão 3, parágrafo 3. A gente não fica indo lá e vindo aqui, não. Eles são literalmente, olha, eles fecham. Eles encerram, você fala razão 1, exemplifica, razão 2, exemplifica, razão 3, exemplifica e fechou o corpo do seu essay. Gente, é simples, é fácil, o inglês é direto, sem rodeios, sem excesso de palavras, sem aquele blá, blá, blá. O quanto mais claro, mais preciso, mais direto, melhor. E o principal, você tem que usar as palavras que levem você a um nível acadêmico. E que palavras acadêmicas são essas? São palavras que você tem que usar com mais precisão, com mais sabedoria. Então, o que você precisa? Vocabulário. Essa é a minha grande dica. Então, para que você desenvolva um bom corpo de essay, de redação, você tem que ter um vocabulário rico, claro, que quem vai ler consiga entender e que você consiga expressar o seu pensamento. Então, se você quer saber mais conteúdo de como desenvolver uma redação que possa fazer com que você alcance a sua nota desejada, o que eu vou lhe dizer é, inscreva-se no canal, não esquece de deixar seu like e para qualquer dúvida, faça aqui um comentário, uma pergunta, eu posso ajudar você.